segunda metade da década de 70. A partir da década de 60, o balanço de terror entre as duas superpotências nucleares era complementado por um processo de coexistência entre elas, o que, entretanto, não eliminava a competição entre os sistemas nem as tentativas de cada uma para ultrapassar a outra, seja pelo uso de meios políticos, seja por meio de uma inovação tecnológica capaz de influir na área militar, seja lançando mão de uma intensa campanha de propaganda mesmo para a mais poderosa economia do mundo, o esforço para conter a expansão do comunismo, Plano Marshall, ajuda econômica e militar aos países de sua esfera de influência, ou sob ameaça comunista, intervenção armada na Ásia, presença militar na Europa, e a corrida pela supremacia nos campos militar, científico e tecnológico, representavam uma carga muito pesada. Para a União Soviética, com uma economia muito mais débil, a competição era insustentável a longo prazo. Tendo em vista a alta improbabilidade de um conflito limitado apenas ao armamento convencional e a inaceitabilidade da alternativa representada pelo holocausto nuclear, teve de ser encontrada uma forma de convivência entre os Estados Unidos e a União Soviética competitiva, mas ainda dentro de limites aceitáveis que não levassem à guerra. As lideranças que assumiram a direção da União Soviética após a morte de Stalin, em 1953, mais tolerantes. A morte de Stalin marcou o fim do período de terror da Revolução Russa. Começaram a sentir ser impossível conter indefinidamente o anseio do povo soviético por condições de vida mais condizentes com o poder nacional do país. Ainda mais, a crescente desorganização da economia tornava preocupante a competição pela hegemonia. Nessa etapa do processo do relacionamento entre os dois países, a distensão tornou-se inevitável. Durante o primeiro governo Nixon, um objetivo passou a ser comum às superpotências: a manutenção do status quo mundial, pela contenção das disputas entre os outros estados em nível que não levasse a crises de gravidade tal que pudessem provocar um conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética. A ordem internacional passou a ser orientada, pois, no sentido da estabilidade, indispensável à garantia dos interesses vitais das superpotências, o que não significava o fim do conflito político-ideológico. A disputa pela hegemonia far-se-ia mais em termos políticos e econômicos, de acordo com uma estratégia menos agressiva, que escalona e dimensiona seus sucessos de modo a evitar impactos radicais na ordem internacional. A doutrina Nixon-Kissinger reflete essa nova situação. O pluralismo ideológico é aceito como natural. A visita de Nixon à China é um marco a esse respeito, e a multipolaridade, isto é, o reconhecimento de centros de poder regionais, é um dos objetivos da doutrina. Para onde o Brasil for, irá a América Latina, disse Nixon sintetizando a ideia. Os Estados Unidos renunciam ao papel de fiadores da segurança do mundo não comunista, evitando qualquer envolvimento militar direto. Na realidade, estabelece-se uma ditadura em condomínio do mundo pelas superpotências. A administração do presidente Carter, 1977-80, abalou a posição internacional dos Estados Unidos, já bastante fragilizada com a derrota no Vietnã, logo seguida pela comunicação do Laos e do Camboja, em 1975. Coerente com os seus ideais de respeito aos direitos humanos, o democrata Carter se indispôs com muitos países aliados dos Estados Unidos que anteriormente, apesar de terem governos autocráticos que não respeitavam os direitos humanos, eram tratados como camaradas de armas na luta contra o expansionismo comunista. O sistema de alianças dos Estados Unidos foi abalado e o seu prestígio ainda mais, depois da queda do Shah do Irã, em 1979, que levou ao poder um governo fundamentalista chefiado pelo líder religioso Khomeini, para quem a América era o Grande Satã. A ocupação da embaixada americana pelos estudantes iranianos fazendo reféns todos os seus ocupantes, levou a uma frustrada e ridícula tentativa de resgate, que comprometeu o já combalido prestígio do presidente e agravou o moral da sociedade americana já bastante abalada pela crise do Vietnã. Embora o presidente Carter tenha sido um governante medíocre, é indubitável que a sua visão estratégica tornou-o hoje um estadista de valor, a ponto de um analista atual classificá-lo como o melhor ex-presidente que um país pode desejar. Ele talvez seja o melhor negociador que os Estados Unidos poderão indicar para negociar a paz no Oriente Médio. No Brasil, desde 1964, os militares derrubaram o governo João Goulart, por acreditarem que o país caminhava para se tornar uma república sindicalista e por não tolerarem a quebra da disciplina militar estimulada pelo governo nos episódios do Automóvel Clube, no Rio de Janeiro.
Com o início do ciclo dos governos militares, que se estenderia até o fim do governo Figueiredo, há um surto de nacionalismo, e a estatização e o protecionismo são elementos básicos da orientação governamental. O período conhecido como do Milagre Brasileiro 1967 a 1972, quando as taxas de crescimento do produto real brasileiro foram em média de 9,9% ao ano, levou o país a identificar, face aos novos interesses logo discerníveis, o surgimento ou recrudescimento de antagonismos, a reação mundial à política de fretes brasileira, que reivindicava o direito do país de transportar, em navio com sua bandeira, até 50% de seu comércio exterior, de exportação e importação, o crescimento das divergências com a Argentina quanto ao aproveitamento dos rios sucessivos, isto é, que atravessam o território de mais de um país. A questão da construção da hidroelétrica de Itaipu, no Rio Paraná, foi o pivô do acerbamento das relações entre os dois países. A crítica, tanto dos Estados Unidos como da União Soviética, ao acordo nuclear Brasil-Alemanha, que se acreditava poderia dar ao Brasil o domínio completo do ciclo do combustível nuclear, para citar apenas os exemplos mais marcantes. Durante o governo do presidente Ernesto Geisel, março de 1974, março de 1980, as ações governamentais passaram a ser melhor orientadas para o atendimento de interesses nacionais específicos, totalmente desvinculados dos preceitos da Guerra Fria. A distensão de Nixon, aliviando as tensões entre o bloco ocidental e o bloco socialista, inegavelmente contribuiu para a nova posição brasileira. É dessa época um trabalho que, a partir da conjuntura internacional, regional e local, propõe uma mudança profunda, talvez fosse aplicável a palavra radical, da postura estratégica brasileira até então totalmente vinculada aos conceitos da Guerra Fria. Dentro da atual realidade, é difícil compreender como o estudo era revolucionário à época em que foi escrito. Em O Desenvolvimento do Poder Naval Brasileiro, Tópicos para Debate. Os autores sugerem que haja uma reorientação estratégica do país no sentido de uma desvinculação dos pressupostos da Guerra Fria e uma maior preocupação com os interesses específicos do país, cada vez mais evidentes, e indicam uma série de medidas para orientar o desenvolvimento e o preparo do poder naval brasileiro para que ele possa contribuir para a consecução dos objetivos nacionais. Há uma nítida sintonia dos autores com os princípios da doutrina Nixon-Kissinger. A solução desse impasse, a hecatombe nuclear ou a aceitação de uma ordem internacional que atenda apenas aos interesses das duas superpotências, deve ser baseada no fortalecimento de sólidos e benéficos centros regionais de poder, o que atenuaria a preponderância dos Estados Unidos e da União Soviética, e no contínuo aperfeiçoamento da ordem internacional, visando a limitação do exercício indiscriminado do poder pelos fortes e a procura de um ambiente político previsível, confiável e seguro, no qual a competição se realize em termos moderados e toleráveis. A guerra generalizada é considerada improvável e a guerra regional uma possibilidade que não podia deixar de ser considerada. Sob a perspectiva do quadro político-estratégico mundial, o processo de formulação da estratégia militar brasileira pode admitir como sendo improváveis, embora não impossíveis, a guerra generalizada, convencional ou nuclear, e a agressão militar ostensiva e clássica de uma grande potência ao Brasil. No entanto, aquele processo não pode ignorar a participação que cabe ao Brasil na ordem internacional, particularmente no que concerne ao seu aperfeiçoamento, respeitados os limites do poder nacional brasileiro. Finalmente, a formulação estratégica pretendida deve considerar os conflitos de menor nível, inerentes à dinâmica da geopolítica regional em que nos inserimos. Certamente, se o trabalho fosse escrito com o pensamento voltado para a Argentina, a conclusão de que seria improvável a agressão militar ostensiva e clássica de uma grande potência seria outra, porque, diferente do Brasil, a Argentina tem um contencioso com a Inglaterra relativo ao arquipélago das Malvinas, cuja recuperação é um objetivo nacional. Além do mais, não houve por parte da Inglaterra uma agressão à Argentina, mas sim uma reação ao ataque armado argentino contra as Malvinas. Entretanto, o conflito comprova a tese dos autores de que, no cenário da época, a guerra generalizada não deveria ser a principal razão a orientar a preparação e o desenvolvimento do poder militar de países como Argentina e Brasil. Os autores do trabalho consideram ainda que a preocupação para a guerra regional é, dentro da capacidade limitada de um país periférico, o melhor que ele pode fazer, mesmo que considerasse a guerra global como a mais provável.
O poder militar desenvolvido para prover respaldo à ação política nos antagonismos continentais delinearia, portanto, ao menos enquanto não pudermos desenvolvê-los de modo mais completo e desde que a ordem internacional futura venha a exigi-lo, as possibilidades e os limites brasileiros no emprego da força em todo o aspecto de conflitos que possam afetar o Brasil, o que inclui a nossa participação numa improvável guerra generalizada envolvendo as superpotências e os conflitos entre os países mais e menos ricos, nos quais a participação militar, se conveniente e exequível, teria necessariamente dimensões geográficas muito restritas, fez-se a relatividade dos poderes envolvidos. A controvérsia entre desenvolvimento e segurança é tratada pelos autores em consonância com o pensamento dos presidentes Castelo Branco e Geisel, pensamento que não era compartilhado fora do setor acadêmico das Forças Armadas. O maior problema brasileiro continua sendo seu desenvolvimento, e para que esse procedimento possa se processar, é preciso prover-lhe um mínimo indispensável de segurança, cuja eficácia depende do próprio desenvolvimento. Esse processo regenerativo em que desenvolvimento e segurança se sucedem ciclicamente como causa e efeito, reflete a essência da política nacional de nossos dias. Ao optarmos pelo desenvolvimento como meta prioritária, subordinamos automaticamente a aplicação de recursos no poder militar a uma rigorosa e muito comedida avaliação do que nos seria mais adequado como mínimo indispensável de segurança, considerando-se que o Brasil estará em segurança se não correr o risco de ter que sacrificar interesses vitais para evitar a guerra. O poder militar poderá e deverá crescer consentaneamente com o desenvolvimento, mas inverter intempestivamente a prioridade ora estabelecida implica em obstaculizar o desenvolvimento e comprometer a própria segurança. O tema é recorrente e importante, e sua discussão deve envolver a oportunidade da nacionalização, que não só é um estímulo ao desenvolvimento, mas dá bases sólidas à segurança. Depois das conceituações teóricas, o desenvolvimento do poder naval brasileiro especifica as tarefas do poder naval, à luz dos conceitos debatidos, e aponta os meios necessários para o cumprimento dessas tarefas. Por força das mudanças no cenário político-estratégico nos níveis internacional, regional e nacional, e das mudanças tecnológicas que tiveram lugar no interregno, as tarefas e a definição dos meios já não são rigorosamente os mesmos. As citações até aqui feitas do trabalho são suficientes para mostrar alguns importantes aspectos de uma fase de transição do pensamento estratégico naval brasileiro. Em 1977, devido às exigências do presidente Carter de submeter ao Congresso dos Estados Unidos um relatório sobre a situação dos direitos humanos nos países que recebem ajuda militar americana para concedê-la ou não, o presidente Geisel, não querendo ver o Brasil ser submetido ao que considerou uma afronta, decidiu dispensar toda e qualquer ajuda militar vinda daquele país, que à época já era insignificante, e coerentemente denunciou, como já apontamos no trabalho anterior, o Acordo Militar Brasil-Estados Unidos de 1952, e fechou a missão naval americana, que aqui funcionava desde 1922 e que tão útil fora no passado para o desenvolvimento da Marinha Nacional. Apesar dessa ruptura entre os governos brasileiro e americano, a relação entre as duas marinhas não se alterou, continuando correta e normal. Esta ruptura com o passado assinalou o fim do que chamamos de Era Americana, em que a influência dos Estados Unidos sobre a Marinha era absoluta, em todos os segmentos da atividade naval, permitindo que a partir daí a Marinha, livre das limitações que ela própria se tinha imposto, desenvolvesse suas próprias ideias no campo estratégico e procurasse, através de um esforço contínuo de nacionalização dos meios navais, nem sempre com sucesso, diminuir sua dependência logística do exterior. Pouco depois, mas muito provavelmente sem ter uma relação causal com o fato anterior, em um decreto classificado de secreto, o presidente Geisel reformulou as hipóteses de guerra ao longo das linhas defendidas no trabalho que acabamos de discutir. Certamente a decisão do presidente, alicerçada na análise do Conselho de Segurança Nacional, mostra que, pelo menos nos altos escalões, sentia-se a necessidade de uma nova visão estratégica, num contexto político-estratégico que havia mudado radicalmente com o início do processo de destensão. Existe a hipótese de que a nova orientação estratégica de Geisel não decorresse de uma avaliação estratégica do tipo da que aparece em O Desenvolvimento,
Existe a possibilidade de que o gesto do presidente fosse apenas uma exigência da abertura política que ele comandava, no momento em que desaparecia o inimigo interno. Por força da abertura política, o presidente dava às Forças Armadas, especialmente ao Exército, que tinha um papel fundamental no combate ao movimento subversivo e, diferentemente das outras forças, teria um papel pouco significativo no caso de guerra global, um inimigo palpável, concreto, que pudesse orientar o preparo e o desenvolvimento da força. Devido aos compromissos assumidos pela Marinha na administração Almirante Adalberto de Barros Nunes, a gestão seguinte, do Almirante Geraldo de Azevedo Henning, março de 74, março de 80, teve de evitar novos investimentos, concentrando-se em terminar as construções iniciadas, as fragatas classe Niterói, e os submarinos da classe inglesa Oberon na Inglaterra e os NV classe Aratu na Alemanha, dar prosseguimento ao projeto da construção de 2 fragatas classe Niterói no arsenal da Marinha do Rio de Janeiro e organizar o apoio logístico não só das novas construções mas dos navios já usados, principalmente contra torpedeiros, submarinos e navios, recebidos dos Estados Unidos através do Programa de Ajuda Militar. As 2 primeiras fragatas construídas na Inglaterra correspondiam à visão de que a guerra antissubmarino seria, como na Segunda Guerra Mundial, a grande e exclusiva tarefa da Marinha do Brasil. Das 6 fragatas construídas, apenas 2 seriam de emprego geral. O receio da guerra antissubmarino era ainda a maior preocupação. As 2 fragatas construídas no arsenal da Marinha no Rio de Janeiro seriam antissubmarino. É curioso observar que a ideia inicial com relação às fragatas era construir todas as 6 na Vosper. Esta, entretanto, tendo clientes em todo o mundo, não quis ocupar toda a sua capacidade industrial por um período considerável de tempo, com um único cliente, prontificando-se a construir apenas 4. Por sugestão do almirante Coelho de Souza, o arsenal da Marinha no Rio de Janeiro ficou responsável pela construção das outras 2. A decisão, portanto, não decorreu de uma deliberada tentativa de adquirir a tecnologia de construção desses navios. Durante a administração Henning, a Marinha tomou uma decisão de fundamental importância para o seu futuro, a de realizar a avaliação operacional das fragatas no Brasil, apesar da forte oposição de amplos setores navais que, devido ao pioneirismo do empreendimento e às dificuldades técnicas envolvidas, julgavam a tarefa impossível. Devido à inexperiência da Marinha em análise de sistemas navais, o CASNAV, recentemente criado, era uma organização à procura de uma tarefa. Foi então atribuído a ele a tarefa de preparar as especificações técnicas das provas que teriam de ser realizadas para a avaliação das qualidades operativas da fragata, e a posterior análise dos dados obtidos. Foi criado o Grupo de Avaliação de Fragatas, GAF, órgão subordinado ao comando-em-chefe da esquadra, especificamente para realizar no mar as provas programadas pelo CASNAV, rigorosamente dentro das condições previstas, e registrar os resultados obtidos. A avaliação operacional não só deu à Marinha meios de avaliar efetivamente a capacidade no navio para todo o universo de tarefas possíveis, como, pelo sucesso obtido, tornou-se uma prática rotineira na Marinha. Hoje, a avaliação operacional é um processo obrigatório a que todos os meios navais, de superfície, submarinos e aéreos, construídos no Brasil ou no exterior, têm que se submeter. Isto representa uma extraordinária conquista tecnológica, um marco na evolução da Marinha. O almirante Mauro César, a esse respeito, disse: pode-se destacar a criação de metodologia própria, validada com a aplicação efetiva para a realização da avaliação operacional de meios navais, conhecimento que muito poucos países dominam. À época da avaliação, o então comigo Mauro César era o diretor do CASNAV. Nessa condição contribuiu efetivamente para o sucesso do empreendimento. Nessa mesma época, uma série de circunstâncias levaram a Marinha a se preocupar com a propulsão nuclear. O extraordinário sucesso do submarino com propulsão nuclear, o pai desse desenvolvimento nos Estados Unidos, foi o almirante Rickover, evidenciou que esse tipo de embarcação, um verdadeiro submarino e não mais uma embarcação submersível, seria o navio do futuro, constituindo-se em poderosa arma de valor indiscutível para a guerra no mar. Era óbvio, entretanto, que a tecnologia nuclear, como os termos do Tratado de Não Proliferação Nuclear, TNP, comprovavam, não estariam disponíveis, exigindo a sua aquisição um desenvolvimento autônomo, o que implicaria não só na aquisição de técnica específica de construção de uma embarcação submarina, capaz de receber uma planta de propulsão nuclear, que parecia muito longe de nossa capacidade, mas também no domínio completo do ciclo do combustível nuclear, o que parecia ainda mais afastado.
de nossas possibilidades tecnológicas. Em síntese, a posse de um submarino nuclear constituía-se, pois, numa missão verdadeiramente impossível para quem estava longe de dominar qualquer uma das duas tecnologias. A Marinha Brasileira, como, aliás, todas as marinhas do mundo, via no submarino nuclear a solução para o seu problema estratégico, uma espécie de ruptura tecnológica que a levaria ao nível das melhores marinhas e a colocaria em posição de grande superioridade diante de marinhas que não pudessem dispor dessa arma. A capacidade do submarino nuclear como arma de guerra tornou-o dissuasor por excelência, e essa sua capacidade dissuasória é ainda mais reforçada pelo que ele representa, em termos de avanço gerencial e tecnológico do país que for capaz de desenvolvê-lo e utilizá-lo. O Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, assinado pelo presidente Geisel, gerou forte oposição tanto dos Estados Unidos como da União Soviética, apesar das restrições que impunha em relação a qualquer uso da tecnologia adquirida para emprego militar. Aliás, técnico competente para julgar, considerou o acordo ainda mais restritivo a esse respeito do que o próprio TNP, que o Brasil, até recentemente, se recusava a ratificar por considerá-lo discriminatório, já que nega qualquer possibilidade de desenvolvimento nessa área aos países não nucleares sem exigir a eventual eliminação dos arsenais nucleares dos países já nuclearizados e nem mesmo qualquer redução. O repúdio ao TNP era geral no seio dos militares. Contra toda a expectativa, o acordo com a Alemanha não transferiu tecnologia nuclear significativa para o Brasil, tendo apenas servido para apoiar a construção e operação da usina nuclear Angra II e possivelmente Angra III. A responsabilidade pelos poucos êxitos do projeto foge ao objetivo deste trabalho, mas, certamente, deveu-se a erros nas duas pontas do acordo. Ainda no período considerado, o governo da Alemanha, que não ignorava que o grande objetivo da Marinha Brasileira era a construção do submarino nuclear, ofereceu ao Brasil o navio mercante de propulsão nuclear Otto Hahn. A oferta era feita porque o navio não era economicamente viável, pois, à época, quase nenhum país aceitava em seus portos navios com este tipo de propulsão, com receio de contaminação, o que inviabilizava a sua exploração comercial. A Marinha foi chamada a se pronunciar, já que era dito ser o navio um excelente instrumento para o preparo das futuras guarnições de submarinos. O autor deste trabalho, na ocasião subchefe do gabinete do ministro Henning, recebeu a incumbência de examinar o navio e opinar sobre o seu aproveitamento para a Marinha. Após minuciosa inspeção, o ministro foi assessorado no sentido de recusar a oferta, levando-se em conta o alto custo de operação do navio e a inoportunidade de usá-lo para treinamento de tripulações para submarino nuclear, do qual nos separavam, certamente, mais de 30 anos. A partir daí não mais se falou do Otto Hahn. Nesse contexto, nasce o chamado Projeto Paralelo da Marinha por uma série de circunstâncias. Surgiu a oportunidade de enviar um oficial engenheiro naval aos Estados Unidos para a realização de um curso de engenharia nuclear. O oficial enviado tinha boa experiência em construção naval por estar engajado na construção de fragatas no arsenal da Marinha no Rio de Janeiro. Nos Estados Unidos, durante cerca de 3 anos, fez o curso de Nuclear Engineering Degree de nível entre mestrado e doutorado, seguido de um curso de mestrado em mecânica. No relatório que apresentou quando do regresso ao Brasil, o então comandante Otton sugeria, o que era verdadeiramente extraordinário, uma série de medidas que poderiam levar o país ao domínio do ciclo completo do combustível nuclear e, portanto, credenciar a Marinha a construir seu submarino de propulsão nuclear. Aprovado o relatório, tinha início o mais ousado projeto brasileiro. No século XX, possivelmente, o de maior sucesso em termos dos objetivos propostos. A conclusão da primeira etapa, a competência para enriquecer o urânio e fabricar as pastilhas do combustível nuclear, só foi possível graças à continuidade do projeto garantida pelas diversas administrações navais e à competência técnica do homem que até recentemente dirigiu o projeto, o hoje almirante Otton. O projeto Chalana, cujo objetivo é dotar a Marinha com um submarino de ataque com propulsão nuclear, partiu da premissa correta de que todas as informações tecnológicas importantes teriam que ser obtidas através pesquisa nacional. O projeto teve início em 1979 com o IPEM. O projeto se divide em 2 projetos, cabendo à Marinha a responsabilidade sobre ambos. O projeto Ciclone tem o objetivo de produzir, através do processo de ultracentrifugação, o urânio enriquecido a 20% para alimentar o reator do submarino nuclear. O projeto Remo, cujo objetivo é a construção do reator.
Com um rápido sucesso alcançado no final de 83 e início de 84, a Marinha iniciou a procura de um local adequado para a instalação de um centro experimental em escala industrial. O local escolhido foi uma área no município de Iperó, SP, onde foi construído o Centro Experimental Aramar, que abrigará as instalações de produção, testes, desenvolvimento e treinamento ligados à propulsão nuclear, tais como as usinas de enriquecimento de urânio. Foi inaugurada a unidade experimental em abril de 88. O protótipo que corresponde à instalação em terra de uma planta nuclear de propulsão de submarino. Instalações de teste para ensaio dos equipamentos e componentes dos sistemas a vapor e elétrico da propulsão, em condições em tudo semelhantes às de bordo. Centro de treinamento para as guarnições dos futuros submarinos nucleares. A instalação do protótipo em terra servirá para o treinamento. Em julho de 1988, disse o almirante Saboia: "Posso afirmar que as dificuldades tecnológicas relativas ao programa Chalana estão superadas. Nosso problema agora é construir, em escala industrial, as instalações previstas." Nessa etapa de intensa ebulição política, a maior dificuldade encontrada pelo projeto após a divulgação de sua existência foi a campanha contra a COPESP por se encontrar fabricando armamentos nucleares, com a mobilização popular contra a possibilidade de contaminação da região por radioatividade. A Marinha, porém, reagiu bem. Digo sempre que para nós, prazos e custos nunca sobrepujaram a segurança e que nenhuma etapa foi ultrapassada sem que tivéssemos plena certeza do que fazíamos. A Marinha, repito sempre, é uma instituição secular e nunca fez nada que desmerecesse a confiança da nação, e nesse projeto, ela garante que nenhum conhecimento ou esforço deixará de ser usado em prol da segurança. Hoje podemos constatar que esta dificuldade foi ultrapassada e que somente a falta de recursos se antepõe à conquista plena do submarino nuclear, um objetivo importante sobre o ponto de vista da segurança, mas também sobre o ponto de vista econômico no que diz respeito à obtenção do combustível nuclear. Há também um imenso interesse de outros países, tanto para que o Brasil não venha a dispor desse poderoso navio de guerra ou submarino nuclear, como para que não tenha acesso ao mercado internacional de urânio enriquecido, hoje avaliado em cifras de ordem de 50 bilhões de dólares anuais. A respeito do projeto, diria o almirante Flores, já ministro da Marinha em 95. Quanto à propulsão nuclear, o desenvolvimento tecnológico iniciado em 1979 com o IPEM, sob coordenação do CNEM 20, vai bem, pois todos os gargalos técnicos estão dominados. Inclusive o maior, o enriquecimento, mas o ritmo da construção da pequena unidade em escala industrial e do protótipo em terra no Centro Experimental de Aramar, Iperó, SP, é lento, apenas por razões financeiras. Estamos iniciando a construção em Aramar, da parte química do projeto, ainda mantida no IPEM, campus da USP em São Paulo, ao mesmo tempo em que prosseguimos a implantação da planta de enriquecimento e a construção do reator e seus apêndices. Trata-se de um projeto gerencial e tecnicamente bem conduzido, cujos gastos até agora, 11 anos, chegam a cerca de 500 milhões de dólares, dos quais aproximadamente 80% no Brasil. Os recursos para o ciclo de combustível de ampla utilidade nacional são repassados pela SAI, cabendo à Marinha os relativos ao reator e seus apêndices. No que diz respeito à segunda etapa do projeto, isto é, a parte específica da definição das características operacionais do submarino nuclear brasileiro, diferenças de ponto de vista levaram o almirante Serpa, quando ministro, a reformular as ideias até então em curso, o que, por sua vez, implicou numa série de mudanças administrativas para que o projeto agora se coadunasse com as exigências de um empreendimento não mais secreto, e que se desenvolveria rigorosamente dentro das normas da administração pública. Era dado assim um ponto final à etapa de excepcionalidade do projeto. Tendo esgotado o prazo legal de sua permanência no serviço ativo, o almirante Otton foi transferido para a reserva e substituído na condução do projeto nuclear da Marinha. Quanto ao submarino nuclear, a Marinha vive no momento um dilema que será discutido mais adiante. A obsolescência do NE Custódio de Melo, não só sob o ponto de vista do estado geral de deterioração de suas instalações, mas a sua inadequabilidade para o treinamento eficaz de guardas-marinha levaram a estudos, na gestão do almirante Henning, para sua substituição.
A fidelidade ao princípio de nacionalização. No caso de um navio-escola, a nacionalização ainda é mais importante pelo efeito de demonstração que ele tem. Foi decidido que o navio seria projetado a partir do casco das fragatas, apesar de tecnicamente esta não ser a melhor decisão, de forma a acelerar o projeto e facilitar a sua construção no Arsenal da Marinha no Rio de Janeiro, que já construíra 2 cascos semelhantes para as fragatas Independência e União. No período de 75 a 80, foram incorporados à Marinha os 2 últimos varredores construídos na Alemanha, da classe Aratu, e as 6 fragatas classe Niterói, construídas 4 na Inglaterra e 2 no Brasil, navios todos encomendados na administração Adalberto Nunes, 1970, 4. Os navios Atalaia e Araçatuba, da classe Aratu, a 10 de fevereiro de 76. A fragata Niterói, a primeira da classe, a 6 de setembro de 76, construída na Inglaterra, e classificada como antissubmarino. A fragata Defensora, a 27 de janeiro de 77, irmã da Niterói. A fragata Constituição, a 14 de fevereiro de 78, construída na Inglaterra e classificada como de emprego geral. A fragata Liberal, a 16 de agosto de 78, idêntica à Constituição. A fragata Independência, a primeira construída no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ, a 27 de agosto de 79, e classificada como antissubmarino. A fragata União, última da série, a 12 de setembro de 80, construída no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ, e também antissubmarino. No mesmo período tiveram baixa as seguintes embarcações: OCI Tamandaré 1 ex-classe Brooklyn, a 12 de abril de 76. O navio balizador Faroleiro Santana, a 26 de agosto de 77. Os submarinos Rio de Janeiro Fleet Type e Rio Grande do Sul, GUP, a 21 de agosto de 78. O Contratorpedeiro Paraíba, a 21 de agosto de 78 e O Contratorpedeiro Pará, a 21 de agosto de 78. As baixas correspondem às primeiras dos navios recebidos a partir do final da década de 50 por força do Acordo Militar Brasil-Estados Unidos.